Olá, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos vídeos sobre recursos de revista, eu agora gostaria de falar um pouco sobre a questão da transcendência. A transcendência se apresenta como um novo pressuposto de admissibilidade dos recursos de revista. Esse pressuposto, na verdade, havia sido introduzido por iniciativa de um projeto que foi redigido pelo ministro Ives Gandra, na época em que ainda estava na Casa Civil da Presidência da República, antes de se tornar ministro do TST, mas nunca tinha sido regulamentado pelo TST. Havia, pelo contrário, uma grande resistência entre os ministros quanto à necessidade de regulamentação desse dispositivo. Com a lei da reforma trabalhista, a lei 13.467, o TST agora já conta com a regulamentação desse novo pressuposto no artigo 896-A, que foi introduzido, como disse, pela medida provisória 2226 e agora, mais recentemente, regulamentado pela lei 13.467. Muito bem, em que consiste essa transcendência? A transcendência, é importante situar rapidamente o contexto aqui, é uma espécie de mecanismo de filtragem pela relevância da matéria articulada no recurso para justificar a atuação dessas cortes de superposição. É, em certa medida, algo inspirado em outros modelos no direito comparado, como é o caso, por exemplo, do modelo norte-americano, que conta com o chamado writ of certiorari. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte só julga esses casos quanto aos quais se reconhece a sua particular importância. E aí é necessário, para respeitar o que eles chamam de Rule of Four, a regra dos quatro, que pelo menos 4 integrantes, 4 justices, concordem com a relevância da matéria para que ela então seja posta à apreciação da Corte. Muito bem, no nosso país, o Supremo Tribunal Federal, inspirado inclusive no projeto da transcendência, apresentado pelo ministro Ives, veio a regulamentar, a instituir o pressuposto da repercussão geral, que é bastante semelhante, guarda uma grande similitude com o pressuposto da transcendência nos recursos de revista. Pois bem, feita essa breve contextualização, nós temos então que apresentar os aspectos práticos da transcendência. Um primeiro aspecto a ser ressaltado é o de que o Tribunal Superior do Trabalho, até aqui, não exige expressamente a articulação de uma preliminar de transcendência, ao contrário do que ocorre com o Supremo, que exige, no recurso extraordinário, a articulação expressa desta preliminar de repercussão geral. Por enquanto, a jurisprudência do TST ruma nesse sentido, mas eu estimo que talvez isso possa vir a mudar. Seja como for, eu recomendaria, por prudência, que todos os advogados procurassem, no seu recurso de revista, abrir uma preliminar de transcendência. Uma preliminar específica, em primeiro lugar, explícita e individualizada por assunto. Então, para cada tema trazido no recurso de revista, será necessário apresentar uma preliminar de transcendência específica. E quais são os critérios a partir dos quais se pode definir a transcendência? São 4, essencialmente. Nós temos a transcendência do ponto de vista econômico, a transcendência do ponto de vista político, a transcendência do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico. E a própria lei nos dá algumas pistas para interpretar esses dispositivos. No parágrafo 1º, está dito aqui que são indicadores de transcendência, entre outros, ou seja, não são exclusivos. Quanto à transcendência econômica, é o elevado valor da causa. Então, o próprio valor da condenação aqui, ou seus eventuais impactos financeiros, muitas vezes a causa não tem uma expressão econômica concreta, não há um valor de condenação específico, mas a tese ali adotada pode ter impacto financeiro expressivo para aquele segmento, para aquela empresa, isso naturalmente tem que ser considerado. Segundo, transcendência política, o desrespeito, diz aqui a CLT, da instância recorrida à jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Supremo Tribunal Federal. Eu entendo aqui que nós temos que ter uma interpretação, vamos dizer assim, um pouco mais abrangente e considerar aqui, na verdade, os precedentes que têm um efeito vinculante, não só as súmulas no sentido estrito do TST ou do Supremo. Também temos que considerar, naturalmente, as orientações prudenciais, embora formalmente ainda não tenham um efeito vinculante no sentido estrito, devem ser consideradas. Os precedentes prolatados nos casos em que tem havido sobrestamento, incidentes de recursos repetitivos, por exemplo, incidentes de assunção de competência, todos esses, me parece, esses precedentes podem justificar a transcendência sob a perspectiva política.
Do ponto de vista social, a postulação pelo reclamante, diz aqui a CLT, de direito social constitucionalmente assegurado. E aqui nós temos inúmeros preceitos previstos, inseridos no texto constitucional e que podem servir de amparo para esta transcendência social. É o caso dos artigos 7º e 8º, sobretudo, mas também do artigo 9º, por exemplo, da Constituição Federal. Não é? E aí nós temos um rol bastante abrangente de direitos socialmente reconhecidos. Depois, e por fim, nós temos aqui a transcendência jurídica, não é? A existência de uma questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Questão nova, portanto, é uma matéria ainda não enfrentada pelo Tribunal Superior do Trabalho e que seja, portanto, relevante. Então, neste caso, nós estamos diante de um aspecto jurídico que tenha relevância por conta do seu ineditismo. Não é? Perfeito, esses são então os 4 elementos. Não é necessário, evidentemente, em relação a cada tema, articular a preliminar de transcendência quanto a cada um desses aspectos. Basta demonstrar a transcendência do ponto de vista econômico, ou político, ou social, ou jurídico, para que então se reconheça ali a transcendência. Aspectos aqui importantes. Não se pode confundir a análise da transcendência com a análise de mérito. Então, é um equívoco afirmar que a transcendência resulta, por exemplo, do reconhecimento de uma violação a um dispositivo legal. Isso não está relacionado à transcendência. A transcendência está relacionada à relevância, à importância do tema sob alguma dessas perspectivas. Então, não confundir essas coisas. O Supremo, aliás, tem uma farta jurisprudência que deve ser tida em conta como inspiração até mesmo para a evolução jurisprudencial do TST em relação a esse tema. No Tribunal Superior do Trabalho, há diversas turmas que ainda não aplicam na prática a transcendência, já consideram de plano transcendente ou nem sequer falam sobre isso. Não é? Mas já há algumas turmas, é o caso, por exemplo, da 4ª, é o caso, por exemplo, da 5ª, que usam sim como fundamento. E aqui, muito importante como estratégia processual, considerar que, em relação aos agravos do instrumento, o reconhecimento da ausência de transcendência é irrecorrível. Então, é muito importante aí qual é a sugestão prática. Muito importante despachar o processo assim que ele ingressa no tribunal, mais especificamente assim que ele é distribuído ao relator, para convencê-lo antes de qualquer coisa de que aquela matéria é transcendente. Porque, caso contrário, se a parte tiver uma decisão desfavorável contra a transcendência, infelizmente é irrecorrível. Diz aqui o parágrafo 5º do artigo 896-A. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo do instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. Portanto, muito cuidado em relação a isso. Importante, há uma série de questões aqui acadêmicas e de ordem prática em torno da transcendência, mas eu vou me limitar a afirmar esses aspectos que são, na minha avaliação, os mais importantes. Então, cuidado no seu recurso de vista, não deixe de articular a preliminar de modo específico e individualizado em relação a cada um dos temas. Fundamental. Tá? Com isso, eu agradeço a sua paciência de ter me ouvido até aqui e, mais uma vez, me coloco à sua disposição para esclarecer eventuais dúvidas em torno desse assunto tão importante para aqueles que operam o direito do trabalho perante o Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado.